Nós estamos vivendo hoje, o senhor sabe melhor do que eu, nós estamos vivendo hoje um mundo onde a abstração, a grande diferença nossa dos animais, dos nossos primos e dos outros mamíferos, é que o ser humano criou toda uma civilização baseada em abstrações. E o Lewis Mumford fala isso no livro dele, que no final das contas, tudo é religião. Tudo virou religião. Esporte, finanças, educação, tudo converge para o mesmo molde de funcionamento de uma religião, não precisa ser monoteística, porém, né? Mas a grande conclusão dele é essa: nós invertemos a curva de libertação do consciente racional do inconsciente. E nós estamos novamente dando asas a essas visões atávicas, preconceituosas, violentas de destruição e que, eventualmente, estão conspirando, nem outra espécie faz isso, tá? Conspirando para a própria destruição da nossa espécie. Nós somos a única espécie do planeta que conspira contra si mesmo. Verdade, destruindo o ambiente, gerando pandemias, né, fazendo toda essa... Então, na realidade, a minha mãe é escritora, né? Então, quando ela revisou o livro, ela tem 87 anos, ela revisou o meu livro e falou: isso não é um livro de ficção científica? Eu falei: não, mãe, é ficção científica. Ela falou: não, isso é um ensaio jornalístico. O que está acontecendo? Está tudo acontecendo. Então, esse é o meu drama. Eu estou olhando nas notícias e eu começo a ver passagem. O livro se passa em 2036, né? 10 anos no futuro. É um futuro, mas não tão... O futuro está acelerando. É como se tivesse aquele túnel do tempo que tinha quando eu era criança, programa de televisão, né? Que os caras entravam no túnel do tempo e o tempo acelerava, né? A minha sensação nesse instante é essa, né? Todo dia. Você abre as notícias e você vê mais um passo em direção a esse processo de autoextinção. Né? Cobori, ao mesmo tempo a gente está entrando numa era que estamos talvez na bolha de todas as bolhas, né? Tudo está all time high. Então a prata, recorde histórico. Ouro, recorde histórico. Bolsa americana, recorde histórico. Bolsa brasileira, recorde histórico. China, não precisamos nem falar, recorde histórico. Onde sustenta esse crescimento? Aonde se perdeu? O que é all time high? É só uma diluição da inflação e do poder de compra que realmente a gente tinha um tempo atrás? Onde a civilização está perdendo essa noção monetária do que a gente vive? Vou aproveitar um pouquinho do trecho que o Mário leu e a fala do professor Nicoleles. Vou tentar juntar todos esses conceitos, que é aquilo que eu falei, né? Quando a gente lê e não utiliza a inteligência artificial, a gente consegue fazer vários insights. Então, ali, quando o professor cita Marx e Engels, né, eu diria que o que você está falando aqui, vou citar um outro também, que é um financista que todo mundo segue, que é o Damodaran. Talvez o professor Nicoleles também, com certeza, conhece. Eu li os livros do Antônio Damasio, e eu sei que o Nicoleles gosta de filosofia também, né? O Damasio tem muita influência do Veloso gosta muito, né? Veloso também gosta, né? Então, assim, o capitalismo, na realidade, na visão do Marx, em algum momento ele vai se autodestruir. Quando você lê as obras do Karl Marx, ele vai chegar um momento que a gente vai ter que superar o capitalismo. Né? O pós-guerra, depois de todas as crises, na primeira Revolução Industrial da Inglaterra, depois da segunda Revolução Industrial, que aí já incluiu Estados Unidos, Alemanha, Japão, que gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí, lembrando o Keynes foi talvez um capitalista que tentou salvar o capitalismo dele mesmo. Né? O acordo de Bretton Woods, na realidade, foi justamente isso. Tentar punir esse capital fictício, esse capital financeiro, né? Especulativo em detrimento da produção real, do mundo real. Então, o acordo de Bretton Woods, na realidade, estabeleceu, dentre várias coisas, uma punição ao sistema financeiro de que as taxas de juros teriam que ser abaixo do nível de inflação, que isso obrigaria os rentistas a investir na produção real. Fazia todo sentido que o mundo precisava ser reconstruído. Os Estados Unidos, como potência industrial que saiu vencedora da guerra sem ter sofrido nenhum dano no seu território, precisava de mercados, né? Ele não fez isso porque é bonzinho, ele precisava de mercados para consumir os seus produtos. E o mundo teve o que chamada a era de ouro do capitalismo, né? Depois de Bretton Woods até os Estados Unidos abandonar o padrão ouro. Né? Quando abandonou o padrão ouro, eles inverteram tudo, e o que o Trump está fazendo agora é inverter toda a lógica do que foi o acordo de Bretton Woods, que foi uma era que o capitalismo realmente gerou um estado de bem-estar social que era financiado por imposto. Né? Então você vê até hoje os países escandinavos têm 40%, 50% de carga tributária, né? sobre renda e patrimônio. Né? Fazer vídeo na internet para falsificar
texto dos outros para passar Plagiar. na prova, plagiar um monte de Invadir o coisa. Roblox, no caso das Você crianças. fala, agora eu vou cobrar, 95% das pessoas não vão utilizar. Pagando, não vão utilizar. Utilizam porque é grátis, né? Então, sob o ponto de vista das finanças, essa conta não fecha, né? O valor de tudo isso que eles estão criando em bolha artificial, porque o valor de um ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Esse caixa que eles estão achando que vai gerar, não vai ser gerado. No momento que você rompe o monopólio da igreja e você passa a dizer que o homem eu existo porque eu penso, o segundo erro do Descartes, que foi propagado até os dias de hoje, é que você pode reduzir todo o mundo natural, inclusive a experiência humana, e toda a riqueza do que é estar vivo e poder desfrutar do mundo natural como um ser humano, em algum valor numérico, em algum número. A natureza, por definição, ela é não computável. A vasta maioria dos fenômenos naturais são não lineares. Eles não são reduzíveis a uma fórmula que pode ser projetada por lógica binária, né, ou digital, num algoritmo que pode rodar numa máquina de Turing. Esse é o grande erro. Quando Voltaire, Rousseau, Diderot reagiram ao monopólio da igreja e quiseram escapar da metafísica, da abstração, da religião, eles foram longe demais. Porque eles abdicaram do humanismo de verdade. Porque você não pode reduzir os meus ódios, os meus amores, os meus prazeres, os meus sonhos, as minhas fantasias a nenhum algoritmo. Vai entrar porque teve uma tempestade geomagnética que o YouTube caiu. Né? Então, o Turing definiu de cara o que era um fenômeno não computável. Aí ele falou, a maioria do mundo natural é não computável. E quando eu tenho que tomar uma decisão no mundo natural, eu tenho que chamar o oráculo. Sabe quem é o oráculo? Um ser humano. Não é a melhor decisão, não é a decisão perfeita, mas é a única decisão que pode ser tomada quando você entra num fenômeno não computável. Ainda que intuitiva, né? Ainda que seja intuitivo, baseado na nossa experiência. Então, qual é o grande erro do mundo atual? Quando você pega um app de graça, você baixa o app, certo? Você é o produto. Total. Não é o app. Porque é toda a sua vida online, usando o produto ou não, porque hoje existem produtos que vasculham toda a sua vida online quando você baixa ele, está sendo usada para treinar os modelos que esses caras vão daqui a 6 meses voltar para você e falar, olha, se você quiser continuar usando, custa $20 por mês. Então você trabalhou de graça, você foi o produto e você ofereceu para ele matéria-prima de graça. É o melhor negócio do mundo. Você não tem investimento nenhum na matéria-prima, é zero. Agora, qual é o sonho da inteligência artificial? É realizar o sonho de automação completa. Porque o que esses malucos pensam, né? Os 7 psicopatas que mandam no mundo atualmente, né? Das Marvelous Seven, ou Fabulous Seven, né? Que hoje dominam 45%, 50% do mercado de ações de Nova York. 7 empresas. Tá? 37 pessoas hoje nos Estados Unidos possuem 12% da riqueza do país. 37 pessoas. Um país de 340 milhões de pessoas. Tá? O que é o sonho da inteligência artificial? É reduzir o trabalho humano a zero, porque aí o lucro é infinito. Né? Se você leva a zero o maior custo de produção, e aí que o Lewis Mumford tem uma posição sensacional. O professor Beluso vai querer me matar quando eu falar isso aqui agora. Mas ele fala, Marx estava errado, porque Marx entrou no jogo. Ele disse que a revolução é a tomada dos meios de produção e distribuir para um outro poder. Não, mas é para um outro poder. Né? O que Marx não questionou, ou pelo menos, né, na opinião do Mumford, é que nós não questionamos a estratégia que vem desde o tempo das pirâmides. O Lewis Mumford chama isso de mega machine. A primeira mega machine foi quando o faraó saiu na praça em Tebes e falou o seguinte, eu preciso construir uma pirâmide porque eu sou o Deus Sol. Se eu voltar para o céu e ficar imortal, todos vocês vão comigo. Então ele arregimentou 100 mil egípcios durante 100 anos para construir as pirâmides de Quéops que a gente vê lá em Giza. Né? Sim. O que ele criou? Ele criou uma máquina, só que a máquina era formada por elementos orgânicos. Ao longo da história, o que aconteceu? Os elementos orgânicos foram lentamente sendo substituídos por objetos artificiais, tecnologias que nós fomos criando. Moinho de água, moinho de vento, de repente o tear era vapor. Né? Lentamente nós fomos mantendo o mega machine.
mas nós fomos tirando o ser humano dela. Sim. E nós estamos chegando num ponto onde o ser humano vai sumir do Mega Machine. Mas os atributos originais, o que era? Uma abstração para sincronizar todo mundo com algo que não é tangível. Você vai para o céu. Sim. Eu preciso de um foguete. O Mumford chama as pirâmides do foguete da antiguidade. É maravilhoso, cara. Né? Nós construímos foguete para ir para a Lua. Os egípcios construíam pirâmide. Exato. Eles iam, né, sair pelo Sol. A abstração é o vírus. É o que sincroniza milhares de pessoas com um objetivo comum. Uhum. A matéria, a arregimentação, as pirâmides egípcias deram origem ao exército egípcio. Foi a partir da descoberta que você podia falar para um monte de gente que eles tinham que fazer uma coisa comum, que os egípcios sacaram que eles podiam criar um mega exército dizendo que era para defender o faraó. E se o faraó morre com os hititas lá, com os núbios, todo mundo vai para o inferno, ninguém sobe para o céu. Né? Então, a partir da ideia da Mega Machine, você cria religião, você cria os exércitos, você cria o business plan de uma supraestrutura que vai realizar tarefas consideradas impossíveis. Imagine construir uma pirâmide em 100 anos. Você sabe que tem uns Rosa Cruzes escutando a gente. Não, tudo bem. A maçonaria é só outro tipo de Mega Machine. Mas o que está acontecendo agora? Não mudou nada. Os métodos de dominação, de automação, só servem para manter a Mega Machine e transformá-la num troço mais eficiente. Né? Porque o Mumford calculou quantos cavalos de potência 100 mil pessoas transportando pedra conseguiam produzir. Não dá um Fusca hoje. Não dá um carrinho, né, aí, um Fiat 1.0. O que aconteceu? A infraestrutura desse processo de arregimentar mentes e construir estruturas que são capazes de realizar feitos grandiosos, ela não mudou uma iota em 6 mil anos. O que mudou foi a paulatina remoção do ser humano dessa estrutura. Então, hoje você vai conseguir ter fábricas, né, de automóveis, você não tem um ser humano. Você tem robôs montando, né, então você começa a alijar o ser humano dessa estrutura. E aí tudo vira número. A vida humana é reduzida a um algoritmo. E é um absurdo. É uma completa... Né, se o Darwin estivesse andando por aqui na Avenida Paulista, ele ia olhar para cá e ia falar, o que vocês estão fazendo? Né? Nós estamos negando a nossa própria origem orgânica. Sim. Para ser a coisa mais importante do mundo. Nem o dinheiro é mais importante. O dinheiro, que foi a abstração que dominou a vida humana, né? Ele literalmente está sumindo. Sim. Porque você hoje tem um dinheiro digital que nunca existiu. É uma sequência de números. E por isso que eu falo no livro aqui que se tiver uma tempestade solar, como eu descrevo aqui, que acaba com o mundo eletroeletrônico, Marx vai ter seu trabalho realizado no dia seguinte. Porque todo mundo vai ser igualmente pobre. Porque não vai ter mais registro nenhum da riqueza digital de nenhum ser humano. E como colaborar num cenário caótico desse? Então, o pior é que a gente não está preparado para colaborar. Mas o mais incrível é que como a gente não lê mais, a maioria né, nós somos os dinossauros aqui, pessoas que leem livros e anotam, que marcam os livros, livro real, né, livro de papel. O que está acontecendo? Nós estamos esquecendo lições que foram nos oferecidas 300, 200 anos atrás. Quando a Revolução Industrial veio e crianças de 6 anos passavam 18 horas no tear ou nas minas, né? O pessoal aqui fala mal dos ludistas, né? Os ludistas são inimigo da indústria, todo mundo os doidos. Não! O que os ludistas queriam? Regulamentação dos horários de trabalho das crianças e das mulheres. Tirar as crianças das minas. Descanso no fim de semana. Descanso no sábado e domingo. Ou no domingo, aliás, perdão. Na época, no domingo, na época, né? Não queriam nada mais do que todos nós aqui, né? Todos nós aqui aceitariam como a coisa mais absurdamente consensual, né, de preservação do ser humano, né? Tirar as mulheres e as crianças de trabalhos que matavam. A mortalidade infantil na Inglaterra na época da Revolução Industrial é um absurdo. O pessoal tem dificuldade de discutir no Congresso a escala 6x1. A escala 6x1. Mas o que eu estou dizendo, o ser humano é a única espécie conhecida que criou toda uma civilização baseada em abstrações mentais.